Pois bem, meus amigos, hoje teremos mais um capítulo na saga dos magnânimos, tentando ajudar o lulopetismo a colocar uma mordaça na boca do povo que insiste em discutir política nas redes sociais e ficar aí atacando a democracia. Você que me assiste está atacando a democracia, que eu sei, os magnânimos hoje vão julgar isso, mas diferente dos outros julgamentos e das outras fases dessa censura, hoje Trump, a Casa Branca estarão de olhos no Brasil, mais especificamente neste julgamento. E não é assim, fontes, vozes do além, vozes da minha cabeça, tic-tac 72 horas, até porque quem acompanha aqui o canal sabe que eu detesto esse tipo de coisa. Então eu vou mostrar para vocês como sim a Casa Branca está de olho nesse julgamento. Mas enquanto toda essa treta de censura e liberdade de expressão tá rolando, o sapo cachaceiro, ele mesmo, foi tentar ajudar o Xande. Gente, sabe aquele amigo que vai tentar ajudar e acaba piorando a situação? Foi exatamente isso que aconteceu. De novo, soltaram o microfone na mão do sapo cachaceiro. Ele falou mais que o homem da cobra e parece que piorou a situação do Xande. Então, se você já gostou da pauta do vídeo de hoje, me ajuda a espalhar essas informações, curte, comenta, compartilha bastante o link desse vídeo, me ajuda a espalhar essas informações e dá uma olhadinha na tua inscrição, porque às vezes o YouTube está desinscrevendo o pessoal. E se você não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha para mim. Pois bem, vamos lá! Quarta-feira, dia 4 de junho de 2025, os magnânimos colocaram na pauta o que eles chamam de responsabilização das redes sociais, mas que a gente sabe que no fundo é censura. Quem traz a manchete pra gente é a Gazeta do Povo. STF retoma julgamento que deve regular redes sociais e agravar a censura no Brasil. Provavelmente vocês já sabem, o que está em jogo é o Marco Civil, que é uma lei que regula a internet. Olha só, temos uma lei. Pois é, nessa lei tem um artigo que diz que as plataformas, as redes sociais, só podem ser responsabilizadas por conteúdo depois que uma decisão judicial chega até elas e diz, tem que tirar o conteúdo do coleguinha, porque esse tipo de coisa não pode. Mas o que o STF está fazendo é dispensar a necessidade de uma decisão judicial para remoção de conteúdo e caso a plataforma tenha algum conteúdo que alguém considere ofensivo, olha que coisa ampla, digno de uma ditadura, pois então, aí poderá processar a plataforma. Isso pode inviabilizar as plataformas de rede social no Brasil? Sim. Isso, vocês sabem, afeta diretamente o bolso dos Yankees estadunidenses, porque as redes sociais são todas de lá. Então, não é só uma treta por liberdade de expressão, envolve também economia, comércio aí internacional. Então, a Casa Branca está de olho nesse julgamento. E quem traz a notícia é o Metrópolis, na coluna do Paulo Capelli, que diz o seguinte: a iniciativa de Barroso no STF gera incômodo no governo Trump. Uma iniciativa do presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, virou alvo de análise pelo governo Donald Trump. Vocês devem lembrar o que o Marco Rubio falou sobre sanções, sobre lei Magnitsky. Saiu recentemente um comunicado do governo norte-americano dizendo que as autoridades que estiverem violando direitos humanos não poderão mais entrar nos Estados Unidos e o melhor de tudo é a sanção misteriosa. Eles só descobrem quando chegam lá, né? R$2 é uma sanção misteriosa. Já rolou até evento dos magnânimos no Guarujá. Já não estão indo lá, mas para os Estados Unidos. Mas, quando aconteceu isso, o Barroso decidiu colocar na pauta esse julgamento que estava trancado porque o ministro André Mendonça havia pedido vista do processo. Então, hoje ele volta e a partir das 2 horas será transmitido aqui pelo YouTube, mas a Casa Branca está de olho. Olha só, o avanço da pauta pelo Supremo brasileiro circulou num clipping é uma seleção de notícias, o clipping interno da Casa Branca e gerou mais incômodo do que as recentes declarações de Lula, já chegaremos lá, que ao defender Alexandre de Moraes, criticou os Estados Unidos por mandarem muita gente para a terra do pé junto.
Então, está no clipping da Casa Branca, está no radar e a gente acompanhou aí, inclusive na posse do Trump, os grandes nomes das redes sociais estão ao lado do governo e eles não vão querer especialmente tomar prejuízo. Vamos acompanhar. Aí aqui continua, né? A saga do sapo cachaceiro, tentando defender o Xande. Se eu fosse o Xande, eu ligava pro Lula e falava assim, Lula, menos, tá me atrapalhando. Porque olha só, de novo a coluna do Paulo Capelli. Aliados de Trump veem contradição de Lula em estratégia por Moraes. Vocês acompanharam no vídeo de ontem, os magnânimos chateados com o Itamaraty. Então o Lula resolveu tomar a frente, pegou o microfone, falou no final de semana e ontem convocou uma coletiva surpresa para os jornalistas. Falou mais e eu já vou mostrar para vocês. Mas aqui está, né? Integrantes do governo Donald Trump apontam descompasso do presidente Lula na estratégia que adotou em prol de Moraes. E qual que é este descompasso? É o seguinte. A avaliação ocorre porque dias após o Lula acionar o Itamaraty para tentar demover a Casa Branca de aplicar sanções a Moraes, então eles já entenderam que a Casa Branca está bem inclinada a aplicar sanções e não é essa proibição de entrada, é algo mais sério, foi falado em lei Magnitsky, vocês já estão até sabendo pronunciar o Magnitsky, estamos aqui fluente em russo graças a essa lei. Então, eles estão tentando demover a Casa Branca de fazer isso. O mandatário brasileiro fez críticas, aí não é ataque, né? É críticas a Donald Trump no discurso do domingo. Eles ainda estão falando do discurso do domingo, dia 1º de 6. Ele falou que os Estados Unidos fazem guerras e que acabam com a vida de muitas pessoas. Oh, meu Deus, os Yankees estadunidenses são malvadões. Mas o Lula, ele não é município para ter limite. Então, ontem ele convocou uma coletiva de imprensa surpresa, os jornalistas estavam lá, e ele pegou o microfone. Vocês sabem, já falei diversas vezes, a melhor arma contra o comunista é o microfone. Sapo cachaceiro de novo, ó. Críticas não é ataque. Ataque é só quando a gente critica o STF e o PT. De resto é críticas. Críticas dos Estados Unidos a decisões do STF é inadmissível. Imagina ele com o dedinho na cintura assim, ó. Inadmissível. E Eduardo Bolsonaro faz terrorismo no exterior, diz Lula. Documento criticado por Lula foi resposta aos Estados Unidos às decisões judiciais que resultaram no bloqueio de redes sociais americanas no Brasil. Então, assim, em primeiro lugar, tirem a cachaça desse homem, tirem aquela garrafinha de água que passarinho não bebe, tira. Porque os Estados Unidos não está se metendo em julgamentos no Brasil. O que os Estados Unidos está fazendo é defender a sua soberania dos Estados Unidos. O Xande não pode mandar um e-mail para uma empresa que está nos Estados Unidos dizendo faça isso, faça aquilo. Tem todo um processo, tem carta rogatória, tem que passar pelo Departamento de Justiça e aí a Justiça dos Estados Unidos é que manda fazer ou deixar de fazer a empresa que está lá. Mas, enfim, já estava ruim, depois de ontem ficou pior, e é interessante que o pessoal do Comando Vermelho e do PCC não foram enquadrados na categoria de terrorismo. Mas Eduardo Bolsonaro, conversando com parlamentares norte-americanos, faz isso. Para vocês verem o que significam as palavras. Já falei várias vezes sobre o esvaziamento do sentido das palavras e como ele é feito, como as ditaduras usam isso para perseguir opositores. Aqui estamos vendo um exemplo claro. E ele também pegou o microfone e voltou a falar. Vocês lembram do episódio da Janja lá na China, falando que tinha que vir alguém da ditadura chinesa para ajudar eles a fazerem uma ditadura igualzinha aqui no Brasil? Em Minha Livre Adaptação, mas ela falou isso, né? Queria censurar o TikTok, que o TikTok favorece a extrema-direita. Aí não tem criancinha, negócio do desodorante. Aí ela foi mais sincera, falou, está favorecendo a extrema-direita. A extrema-direita tem muita visualização, a gente tem que cortar isso aqui. E ele falou de novo, ó, Lula defende apressar a regulação, ou seja, a censura das redes sociais, e volta a falar do enviado da ditadura chinesa do Xi para discutir o tema. E por que tanta pressa? Porque, mais uma vez, meus amigos, saiu uma pesquisa daqueles institutos que geralmente favorecem a esquerda, e mesmo nessas pesquisas, o Lula está derretendo.
tendo 57% de desaprovação ao governo. Pela primeira vez, católicos desaprovam o governo mais do que aprovam. E há embate entre os que têm até o ensino fundamental. Então, esse público aí que dava muito voto, infelizmente, para a esquerda, está percebendo roubo dos aposentados, o preço no mercado, censura de ditadura. A Janja falando, né? Ah, porque postou na rede social lá na China, vai preso. Por que aqui no Brasil a gente não pode falar sobre isso, né? O pessoal parece que está caindo na real, porque não tem mais como esconder, e a cada dia a popularidade do governo derrete. E assim, se não censurarem as redes sociais e derem uma bela ajudinha pro sapo cachaceiro, ele não se reelege em 2026. Então, a censura é urgente. Enquanto isso, o Xande, vocês devem ter visto, ele ontem liberou as imagens dos depoimentos das testemunhas, que a gente ficou sabendo que ele disse que ia dar voz de prisão pro Aldo Rebelo, para mais um general lá, falou uma coisa na PF e a outra aqui, porque se mentir, porque pode ir preso, né? Que aquele juiz digno da União Soviética, da Alemanha, do bigodinho, né? Mas teve um episódio em que o Gonê falou que tinha feito uma cagada. E aí os editores do Brasil editaram. Eles editaram o negócio. Tá aqui, ó, Estadão. Moraes, eles estão dizendo, foi o próprio Xande. Apagou o comentário "fiz cagada" do PGR em vídeo de depoimento. O corte aplica artigo do Código Penal e restringe o uso de expressões ofensivas. Ai, falou cagada, é muita ofensa, vamos tirar. A gente sabe. E para finalizar este nosso vídeo, olha que notícia bacana que saiu agora há pouco, de manhã, na coluna do Igor Gadelha, falando sobre um jantarzinho em homenagem ao Xande, essa pessoa tão maravilhosa que tanto bem faz para o Brasil. Ele devia sair em carreatas, ruas, mostrando quanto o povo ama o Xande. Isso seria interessante, né? Mas enfim, voltemos aqui. Jantar em homenagem a Xande reúne Alckmin, aquele que dá foto lá com os ditadores, o Alconhonho, presidente do Senado, conhecido como ter as nádegas mais amplas do Brasil, que soterram os milhares e milhares de pedidos de impeachment que estão lá no Senado, e o Hugo Moita. O Hugo Moita, aquele que não sei se vou ou se fico, não sei se fico ou se vou ficar aqui na moita, que é o nosso maravilhoso presidente da Câmara dos Deputados. Então tá aqui. Jantar em homenagem ao ministro Xande foi oferecido pelo presidente do Senado, Davi Alconhonho. Olha que bonitinha essa foto aqui. Será que quando vier a Magnitsky pro Xande, o pessoal vai continuar tirando foto com ele ou será que ele vai ficar solitário? O que vocês acham? Fala pra mim aqui nos comentários. E aqui é o Bessias também é ótimo. Então ele fala aqui que o evento aconteceu ontem à noite, após a cerimônia de descerramento da fotografia do Xande na galeria dos ex-presidentes do Tribunal Superior Eleitoral. Então sai Xande e entrará Cássio com K, aquele ministro que não sei o que dizer, né? É menos pior do que os outros, vamos falar assim. Então, além de Alcolumbre e Moraes, o jantar teve a presença do Alckmin, do presidente da República em exercício, o Alconhonho, porque para variar o Lula está viajando, ele está lá na França, pois é. E do Hugo Moita, que é o presidente da Câmara, também teve ministros de outras cortes, como o Supremo Tribunal de Justiça, que compareceram a este evento lindinho e maravilhoso. Então conta pra mim, vocês acham que vai continuar tendo jantar de homenagem ao Xande, foto com Xande, abraços com Xande, tudo com Xande depois que ele for sancionado pela Magnitsky? O que vocês acham? Fala pra mim aqui nos comentários que eu quero saber, e eu quero saber também o que vocês acham que a Casa Branca vai pensar a respeito de uma suposta responsabilização das plataformas? Porque pensa bem, eles estão terceirizando a censura. Vocês acham que a galera da esquerda não vai ser censurada também? O Zuquinha, o Marco Zuckerberg, falou que quem fará essa triagem de conteúdo vai ser a inteligência artificial. Eu acho que isso aqui é um tiro no pé. Vai ter, inclusive, galera da grande mídia, jornalista, galera da esquerda, vai todo mundo ser censurado.
E eu imagino que vai dar um forrobodó bem grande, além de estarmos falando em dinheirinho. Então fala pra mim o que vocês acham que o Trump vai pensar sobre esse julgamento, as Big Tech, quais são os próximos passos. E, por hoje, eu fico por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. Fui!